E aí, galera, beleza? Hoje vamos falar sobre o FI que tem o maior patrimônio de todos os FIs do Brasil. Um fundo de papel. Isso mesmo, aquele fundo que muitos estão fugindo hoje. Muitos estão com um certo medo porque a inflação está alta e todo mundo sabe. Com a inflação alta, as taxas aumentam demais e os fundos de papéis caíram muito. Caíram e até estão caindo, porque tem essa previsão que a nossa Selic vai ainda até aumentar. Então, a tendência dos papéis é sofrerem muito aí nesse momento. Mas será que o KNCR11 é bom? Ou será que ele é mais ou menos? Será que ele tem rendido tão ruim assim como todo mundo está pensando? Vamos lá! Eu sou o Júnior, do canal Investir é Bom, o canal que vai te levar para a liberdade financeira. Caso você não seja inscrito ainda, já aproveita e se inscreve no canal e também aperta o sininho. Com isso, o YouTube vai poder te avisar dos próximos vídeos que criamos aqui. Então, vamos ao vídeo. Quando se fala de fundo muito grande, muitos comentam, muitos falam e muitos entendem que é o MXRF11. Mas esse é aquele que tem mais cotistas, não o que tem o maior patrimônio. Vou te mostrar aqui na tela do Status Invest, onde a gente fez aqui uma consulta dos maiores patrimônios, nesta ordem. Vejam aqui. Então, o mais famosinho, MXRF11 com KNCR11, a gente pode ver que em patrimônio, o KNCR11 tem 7,8 bilhões. E o nosso MXRF11 tem 4 bilhões. Ou seja, quase o dobro de patrimônio. Aí, embora o KNCR11 tenha 300 mil pessoas, 300 mil cotistas aproximadamente dentro dele. MXRF11 de 1.300.000 pessoas. Uma coisa que aproxima bastante esses fundos é o setor. Eles são FIs de papel. Ou seja, eles não têm aqueles prédios que alugam. Eles compram títulos. Títulos vinculados a um indexador. Muitos têm CRI, eles têm CRIs e LCIs. E esses papéis vão sendo remunerados porque eles são praticamente um título de dívida. Então, eles são remunerados mensalmente e é disso que vem a rentabilidade desses fundos. O setor sofreu muito, a taxa Selic anda subindo todo mês aí, todos devem estar acompanhando. E o que acontece? Esses fundos sofreram muito. Vamos pegar aí o nosso primeiro gráfico. Pegamos aqui nesse primeiro gráfico 6 meses. Então, o que a gente pode ver? Que no comecinho, lá em 2024, 26/8, estavam batendo praticamente igual, muito parecidos os dois, só que aí o KNCR11, que está em verdinho aqui na nossa lista, ele conseguiu pelo menos ficar lá em 0,32%, ou seja, ficou parado nesses últimos 6 meses. O MXRF11 ficou no negativo, 4,83%. Todo mundo vê aquelas taxas de fundo de papel pagando 1% ao mês, 1% ao mês, só que a cota está caindo. Eles estão pagando bem, mas a cota anda caindo todos os meses. Isso tem sofrido bastante. Nesse sofrimento, a gente, na comparação aqui, a gente vê que o KNCR11 foi um pouquinho melhor. Talvez ele tenha negociado melhor seus contratos e esteja se segurando mais nesse período aí de baixa. Vamos analisar agora um período maior, 1 ano. Em 1 ano, será que a coisa andou melhor? Vamos ver. Aqui no gráfico, nós podemos ver que no comecinho, nos primeiros meses, de março, abril, maio, os dois fundos andaram muito semelhantes. E a gente sabe que depois dos 6 meses, o KNCR11 acabou se situando melhor. Nesse período de 1 ano, que a gente tem aqui, que foi até 19/2/2025, tá lá. O que aconteceu? O KNCR11 também se manteve bem, 7%. E o
MXRF11 negativo também 3,47%. Isso aí mostra também uma pequena diferença dos títulos de cada um dos dois. Talvez a gestão. Então, 7% em um ano, todo mundo sabe, não é o melhor investimento do planeta, né? Nessa época de taxas de juros altíssimas, talvez uma renda fixa até tivesse sido melhor. É também um motivo de todo mundo sair. A gente está num período difícil já há uns 2 anos, ou pouco mais do que isso. E a gente está sofrendo. A nossa expectativa é que vai passar por um tempo difícil e vai subir, como tudo. Tudo trabalha em ondas. O mercado financeiro é assim. As coisas descem, renda variável, a pessoa tem que ter mais estômago, né? A pessoa tem que ter mais resiliência, porque vão haver tempos de baixa. E nesse tempo de baixa você não pode sair vendendo, porque se você vender na baixa e comprar quando estiver lá em cima, você vai perder muito dinheiro. Se você comprar e manter, mesmo que suba, mesmo que baixe, lá no longo prazo você vai ter expectativa de lucro maior. E agora vamos vendo aqui os 5 anos. Em 5 anos a gente vê um gráfico maior que tem vários anos onde o KNCR11 perdia do MXRF11, os fundos de papel. Ele estava perdendo e só ultrapassou mesmo, a gente consegue ver aqui que lá para 2024, mês 7 de julho de 2024, é que a rentabilidade do KNCR11 começou a apresentar melhores taxas. E aí dá uma bela diferença. Hoje, então, aí no dia 18/2 de 2025, no final da simulação, já mostra aí 57% para o KNCR11 contra 43,60%. Aí você vê 5 anos, 58% praticamente, né? Você vai conseguir uma boa taxa de juros, acima de 10%. Então, ao ano, isso é uma bela taxa. Você vai tendo uma boa taxa. Mas é claro que quanto mais passar o tempo, pode ser que esses fundos cresçam muito mais. A expectativa é que seja maior que a inflação, seja maior que as taxas de juros básicas do país. Mas será que esse 57% em 5 anos foi um bom resultado? A gente viu aí que, bom, mais ou menos aí 10% ao mês, algo um pouquinho a mais. Será que isso realmente é bom para o meu dinheiro aplicar dessa forma? A gente já sabe que houve um grande aumento da taxa de juros e isso andou prejudicando os fundos de investimentos. Então, se eu tivesse aplicado talvez numa renda fixa boa, teria ganho mais. E na bolsa? Todo mundo fala, mas a bolsa ganha muito mais, a renda variável deveria ter ganho mais. É isso mesmo, é o momento que a gente passou. Agora, vamos então comparar com uma empresa que ganha muito, que tem muito rendimento. Será que as ações foram melhores que os FIs? Vamos pegar aí um banco, o Banco Itaú. Itaú é um banco que está sempre dando resultado bom, não anda em crise, não acontece como o Bradesco, que andou tendo umas quedas aí grandes, né? É um banco estável, que muita gente confia. Então, vamos comparar as ações desse banco contra o KNCR11 para ver, aí sim, 5 anos, como é que foi o resultado dos dois? Será que o KNCR11 foi muito pior assim? Nossa, surpreendentemente, a gente está vendo aqui que não foi o esperado. O KNCR11 rendeu 57, como falamos, e o Itaú cresceu 50,27%. Mesmo sendo um banco gigante que ganha dinheiro emprestando e que está sempre no mercado financeiro muito líquido, um banco gigante mesmo, uma das maiores empresas do Brasil, ele não conseguiu passar o KNCR11 em 5 anos. Bom, poderia estar comparando aqui vários outros meses, colocar outros ativos, mas isso é comparação de dados passados, históricos. Isso realmente não vai acrescentar muita coisa não, gente. Então, se vocês quiserem, usem aí. Eu usei o site chamado maisretorno.com.br, porque ele é gratuito, é fácil de entrar e ele permite fazer comparação de ativos. E eu achei muito bacana. Mas você pode olhar em qualquer um outro aí. Agora, o que a gente vai falar? Já que passado é passado
e a gente quer estar importando bastante com o futuro, a gente não sabe, não tem como prever, e a gente só pode ver o presente, então vamos olhar no presente. Vamos dar uma olhada no relatório gerencial. É aí que você vai poder tomar suas decisões. Vai ver um pouco de histórico para ver se o fundo não é uma arapuca, né? Você vai ver se ele é estável, se ele paga seus dividendos mês a mês. É importante que ele não deixe janelas aí não pagando. É importante você saber se ele está indo bem das pernas sempre. Como é que você vai ver isso? Você vai ver no relatório gerencial. O relatório gerencial é o primeiro relatório que você deve ver. Todos os outros materiais que um fundo de investimento mostra para você, você deve ver, lê-lo. Eu vou mostrar aqui uma forma rápida do mês que está aqui mais vigente, aqui para mim que vai aparecer. Vou olhar umas 3 telinhas só para mostrar aí o que eu vejo no fundo, tá? Então, vamos lá. Vamos mostrar a primeira página do relatório gerencial. Você pode ver isso sempre pelo Status Invest, mostra lá, relatório gerencial. Procura lá do KNCR11. Se você procurar no próprio YouTube, relatório gerencial KNCR11, ele vai te mostrar os relatórios gerenciais também. Mas eu vou abrir aqui um para vocês verem. Vamos lá. Então, já na primeira página tem muita informação. A primeira informação importante aqui é que um tal de Kinea, que é a empresa que controla esse fundo. Você pode procurar na internet o que é essa Kinea, se ela é boa ou não. É uma das maiores que tem. É uma gigante, uma administradora conceituadíssima aí no mercado. Outro ponto. Objetivos do fundo. Não é blá blá blá, gente. É uma coisa importante. Ele está dizendo aqui que o portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, predominantemente pós-fixados e com baixo risco de crédito. Alguns outros, você vai olhar no relatório gerencial, vão falar que utilizam fundos que são mais alavancados ou fundos que que têm mais propensão ao resultado. Outras maneiras de falar que são mais arriscados. Eles não vão falar que é de baixo risco, eles vão falar a verdade, eles têm que falar a verdade nesse ponto. Eles vão dizer que eles procuram um ganho superior à média do mercado. Quando falarem isso, você vai saber que é um fundo mais arriscado. Esse é um fundo que está, como escrito aqui, baixo risco de crédito. Então ele não vai procurar aqueles fundos que pagam maiores taxas. Ele pode procurar umas taxas médias de mercado ou menores, a fim de que não tenha o risco de o título não ser pago. Isso vai dar um prejuízo depois no fundo. Desses fundos que são mais arriscados, eles flutuam mais. O KNCR11, como a gente até viu ali na comparação, você viu que ele flutuou menos que o MXRF11? Então, pode ser por aí a razão desse títulos, desse fundo não ter tanta flutuação no mercado durante o tempo. Ele vai mais sereno, mais direto à linha dele do gráfico. Outro ponto, está lá o patrimônio que a gente já tinha visto, 7,8 bilhões, tem o número de cotistas, tem o valor da cota, e olha só, taxa média do fundo, 2,32% ao ano, acima do CDI. Então você tem um CDI e você vai ganhar 2% acima, que é uma bela taxa. Aí você fala, mas eu ganho 100% do CDI. Eu ganho 102% do CDI. Pessoal, esse é 2% mais a taxa do CDI. 2,32% mais a taxa do CDI. Você não vai encontrar essa taxa em um CDB facilmente. Outro ponto que você pode ver aqui é aqui que a cota patrimonial está em R$ 101,56 e a cota do mercado estava em 102. Está lá e lá, valendo praticamente a mesma coisa. Ou seja, o mercado está vendo que ele não é um fundo tão arriscado. Está lá no valor. Muitos fundos de papéis você vai poder ver hoje que está com uma cota de mercado bem abaixo do patrimônio. Até 60% do patrimônio. Ou seja, está com uma desvalorização gigante que o mercado está acreditando que aquele fundo não está bem. Está com muito risco.
Nessa página aqui, você vai ver posição ao final do período, distribuição dos dividendos. Leia tudo isso é muito importante. Ele diz exatamente o que o fundo é, o fato de que o fundo é. Quanto ele vai te pagar, quanto ele está te pagando, se ele está entrando em dificuldade ou não. Bom, pessoal, vamos seguir aqui mais um pouquinho. Vamos olhar aqui apenas a parte de carteiras de CRIs. Você vai ver, para a gente olhar, dar uma olhadinha, quais são os títulos que eles têm. Então, pessoal, tem muitos títulos, tá? As páginas aí devem aumentando e você deveria olhar todos eles para ter uma ideia. Aqui, só vou destacar o seguinte, as carteiras aqui. O maior título que eu vejo aqui nesse momento é um de 4% da carteira. Aí vai para 3%, o outro 3,6%, ou seja, o valor máximo é abaixo de 5% da carteira. E eles vão diluindo aí para 1%. Ou seja, ele tem muitos títulos de CRIs e não são tão, a maioria deles não são tão assim, representativos de toda a carteira. O que é um bom sinal, porque qualquer problema que dê não vai afetar muito os seus rendimentos. Isso você tem que ser bem considerado na hora que você pega um fundo. E basicamente era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês sobre esse KNCR11. É um grande fundo, tem uma carteira de papel, eles tentam usar em títulos que não sejam tão arriscados no mercado. Ele teve uma flutuação não muito grande nas suas cotações e hoje ele está valendo um valor patrimonial parecido com o da cota do mercado. Isso varia, pessoal, vai variar bastante. Quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser que esteja muito abaixo ou muito acima e a gente não tem como prever isso. Mas a gente vê que é um fundo sólido. É um fundo sólido e que pode valer a pena para a sua carteira. E é isso aí, pessoal. Se chegaram até aqui, já deixa aquele like que vai ajudar bastante o canal e compartilhe caso tenha algum amigo que precise dessas informações. Vamos ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo. Tchau, tchau!